Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 5 de abril de 2023. Início a nossa sessão de julgamentos. Vamos analisar inicialmente o processo 4069388. Trata-se de um recurso misto, portanto, recurso de ofício e recurso ordinário, em que a autor é a Companhia Piratininga de Força e Luz. Esse processo, o relator é o Dr. Galderize Teles. Ele já apresentou o voto dele, foi feita já a sustentação oral quando da apresentação nesse julgamento. No entanto, se apresente a patrona da empresa, a doutora Júlia Vieira Gomes, para renovar a sustentação oral. Esse processo, então, como eu disse, ele já foi apresentado, aí eu pedi vista desse processo para colocar um entendimento a respeito. Então, antes de passar a palavra à doutora Júlia, eu vou passar para o doutor Galderize, se ele só quiser relembrar o caso qualquer, né? Se eu quiser, também posso eu fazer. Mas, então, eu passo somente falar para o doutor Galderize, só para que ele apresente as acusações, para que abre para a sustentação, e depois a gente segue, então. Na verdade, foi uma vista... é só minha, não tem representação fiscal, só minha nesse caso, né? Ok, tá bom? Doutor Galderize, o senhor quer fazer um breve relatório aí? Colocar alguma coisa? Bom dia, presidente. Bom dia a todos da Câmara. Perfeito. Posso fazer uma retomada rápida, apenas para situar e talvez até já contribuir aí no caminhado racional da sustentação oral. O presente caso ele tem aqui 4 itens, todos referentes a infrações relativas ao creditamento do imposto. No item 1, um creditamento indevido em um montante que foi superior ao limite autorizado, de 1,48 avos por mês, na aquisição de ativo, falamos aqui do SIAP. No item 2, um crédito indevido referente à apropriação de entrada de bens destinadas aqui ao ativo imobilizado, que são empregados na prestação de serviço de iluminação pública, serviço que compete ao poder público municipal. Temos ainda, no item 3, outro crédito indevido, conforme se comprova pelos documentos juntados aqui, a verificação, mais uma vez, a título de apropriação de créditos pela entrada de veículos ou suas partes, integradas também ao ativo imobilizado. E o item 4, mais um crédito indevido, a título de apropriação de crédito pela entrada de bens empregados em áreas não operacionais ou comerciais da recorrente. A autora apresentou defesas administrativas aqui em folhas 109 a 167, sobreveio aqui ainda a manifestação fiscal, propondo a manutenção integral da atuação. A unidade de julgamento de Jundiaí, vinculada à de Campinas, em decisão de 689 a 712, decidiu por cancelar tão somente o item 2.2 do AIM, havendo interposição de decisão de recurso de ofício. A autuada, por sua vez, apresentou contras-razões, e nós temos o presente recurso ordinário, agora para análise, com as seguintes bases, né? Nulidade da decisão recorrida, por não enfrentar a devida fundamentação em relação aos argumentos articulados. Nulidade da decisão recorrida, por não justificar no motivo de afastar a decisão proferida em STJ, em sede de recurso repetitivo sobre a decadência. A nulidade da decisão recorrida, por não justificar o motivo das decisões do TIT não serem consideradas na análise do crédito de ICMS quanto aos veículos. A decadência do direito do fisco de lançar. A nulidade do AIM por falta de motivação e não amparo aos motivos aqui de provas que foram produzidas pelo fisco. Necessidade do cancelamento do item 1.1, tendo em vista a impossibilidade de norma infralegal limitar o direito ao crédito. Necessidade do cancelamento do item 3 e 4 remanescente, em especial quanto aos veículos e bens destinados diretamente à operação. A impossibilidade de atualização do valor básico da multa, impossibilidade de atualização da taxa de juros superiores à taxa Selic. Houve a represtação fiscal com novo parecer, requerendo esse não provimento.
O caso já veio a julgamento, na oportunidade já fiz a leitura do voto, em que, de maneira que é objetiva, houve conhecimento tanto do recurso de ofício como do recurso ordinário, e na parte de mérito, não provimento. Eu acho que esses termos aqui situam um pouco do que o caso nos traz até o presente momento, presidente. Perfeito, doutor Galderice. Obrigado por esse relatório. Eu convido, então, a doutora Júlia Vieira Gomes para que ela apresente suas considerações. Fique à vontade, doutora. A senhora tem 15 minutos. Obrigada. Bom dia a todos, né? Bom dia, senhor presidente, demais conselheiros. Bom, né, como bem relatado, o caso aqui em exame, a gente trata, né, de suposto creditamento indevido do ICMS na aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado da companhia. E aqui eu vou... São 4 itens, né, como bem esclarecido pelo conselheiro Galderice, mas eu vou começar aqui tratando dos 3 últimos itens, para não me alongar, justamente considerando que a gente já teve uma primeira sustentação oral no caso, e para que a gente entenda, né, a possibilidade de creditamento desses bens, no caso, bens de iluminação pública, veículos e outros bens utilizados, né, na manutenção e a instalação da rede elétrica, a gente precisa entender que a CPFL, no caso a Companhia Piratininga, é uma concessionária, né, de serviço público de distribuição de energia elétrica, e como distribuidora, ela não é responsável apenas pela entrega da energia até o consumidor final, né? Mas ela é responsável por todo o funcionamento da rede elétrica, como parte do contrato de concessão que ela possui com a União Federal. E aqui há um equívoco comum da fiscalização, e por isso que gera os autos de infração dessa natureza, que não raras vezes, né, já foram, inclusive, analisados por essa 5ª Câmara, de entender a atividade da companhia como uma mera comercialização de energia elétrica, o que não é a verdade no caso da complexidade da atividade de distribuição. No caso da atividade de distribuição, a companhia ela executa a própria distribuição, né, e transmissão da energia elétrica, desde a geradora até o ponto de consumo, no caso do consumidor final, né, no bulbo da lâmpada. Ela executa o fornecimento de iluminação pública aos municípios que estão situados, né, na sua área de concessão. No caso aqui, de fato, a gente tem autuação de bens destinados à iluminação pública, sendo que essa é uma das atividades executadas pela companhia no contrato de concessão que ela detém com a União Federal, e demais serviços, né? Além disso, ela também é responsável por demais serviços relacionados ao serviço de distribuição, serviço de conexão que ela também executa, que forma esse tripé da distribuição. Por isso, a gente tem que ter em mente que, no momento em que há glosa de bens empregados, adquiridos pela companhia, para emprego na atividade de distribuição, e quando a fiscalização entende que esses bens não são utilizados, né, não fazem parte do produto final comercializado pela companhia, que seria a energia elétrica, há um erro de premissa na fiscalização de compreender a atividade da companhia como simplesmente comercialização de energia elétrica, o que não acontece aqui, né? No caso, seria a distribuição, cuja atividade, né, gera, ao fim, a entrega da energia e o fato gerador do ICMS. Por isso, eu gostaria de destacar aqui, né, que a atividade de distribuição, ela reúne uma série de operações, né, que compreendem, inclusive, e por isso que aqui a gente tem a glosa, né, no caso, de veículos e demais equipamentos que são utilizados na manutenção das linhas de transmissão, porque, de fato, a atividade de distribuição, ela compreende a manutenção das linhas de transmissão para que a energia circule, né, pelos cabos até o ponto final do consumo. Sem a manutenção das redes, sem o perfeito funcionamento da rede elétrica, das linhas de transmissão, não existe atividade de distribuição de energia elétrica. A companhia
sem ela poder fazer a manutenção da rede, sem ela poder empregar equipamentos na manutenção e ampliação da rede, não existiria atividade de distribuição, que é a atividade fim da companhia. E aí, tampouco, né, a comercialização que pode ser realizada por outras empresas, que não só a própria CPFL, mas outras empresas dedicadas à comercialização de energia elétrica. Por isso, né, que a empresa se acredita dos veículos, partindo, né, da ideia de que, por ser uma companhia dedicada à distribuição de energia elétrica, é necessário que ela utilize esses veículos para manutenção e ampliação da rede. O contrato, né, de concessão de serviço público firmado com a União Federal impõe que a CPFL mantenha a rede funcionando permanentemente, sob pena, inclusive, de perda desse contrato de concessão. E a utilização desses veículos, né, que foram glosados pela fiscalização, é importante porque a rede elétrica ela é imóvel. A companhia, quando ela chega ao conhecimento, né, da companhia sobre a ocorrência de mau funcionamento da linha de transmissão ou de alguma interrupção de fornecimento de energia, a única forma que a companhia detém de prestar assistência ao serviço, né, de prestar assistência à rede elétrica, é por meio do deslocamento do seu colaborador até o ponto da ocorrência, utilizando-se desses veículos. É diferente, né, quando a companhia tem a possibilidade de entregar o produto, no caso, um pão, um sofá, é possível que você entregue esse produto sem se utilizar, né, de outros meios, porque o produto ele já está pronto, e simplesmente você entrega ao seu consumidor final. No caso da distribuição de energia elétrica, não existe outra forma de você entregar o serviço da companhia, que é a distribuição, senão mantendo a rede funcionando perfeitamente. E como a companhia mantém a rede funcionando? Por meio da utilização de veículos, exercendo manutenções periódicas na rede, ampliando as redes e movimentando, né, os seus colaboradores para esses pontos de intercorrência da rede. Além disso, né, os veículos que estão creditados pela companhia são estritamente equipados e adaptados para as atividades da companhia, né, que são utilizados para deslocamento de escadas, guindastes, materiais de proteção, os quais são levados nesses veículos para manutenção da rede e ampliação da rede elétrica. Por isso mesmo, né, que nas câmaras baixas e também, inclusive, na Câmara Superior, a companhia já possui uma série de precedentes favoráveis ao creditamento de veículos, por reconhecer, né, que essas atividades de instalação das torres de energia elétrica, dos transformadores, cabos de alta tensão, lâmpadas, dependem necessariamente da utilização de veículos operacionais para que essas atividades sejam realizadas, sob pena de fato de que nem sequer ocorra a circulação e o fornecimento de energia elétrica a fazer incidir o ICMS, né? Inclusive, em âmbito judicial, eu gostaria de chamar a atenção aqui que no Superior Tribunal de Justiça, em 2 julgamentos recentíssimos sobre o tema, para uma empresa do setor de energia elétrica, reconheceu-se a possibilidade de creditamento do combustível utilizado nos veículos que estão empregados na atividade de manutenção e expansão da rede, justamente sob o fundamento de que essas atividades estão diretamente ligadas ao processo produtivo da empresa, que considerando aqui a atividade sui generis, né, de distribuição de energia elétrica, é possível fazer a relação entre a manutenção da rede e a atividade de distribuição de energia elétrica, que é necessariamente, intrinsecamente, a atividade da companhia. Por isso, né, a companhia defende a possibilidade de creditamento do ICMS em relação a esses bens, no caso, os veículos. Em relação aos bens de iluminação pública, né, essa quinta Câmara já possui precedente favorável à companhia no AIN 3.129.950, autorizando o creditamento de bens
dos bens empregados na atividade de iluminação pública, no fornecimento de iluminação pública, por fazer parte desse tripé da atividade de distribuição de energia. E aqui também, que fique claro, isso é uma premissa equivocada, geralmente adotada nessas glosas, de que a companhia é remunerada pela COSIP, o que não acontece, né? A companhia não recebe a COSIP, no caso, a companhia ela é remunerada por uma tarifa específica, paga pelos municípios, que é a tarifa B4B, sobre a qual incide o ICMS, não havendo aí que se falar que, no caso, não há incidência do ICMS na remuneração da iluminação pública, né? A COSIP não é destinada à distribuidora, mas sim ao município, e, de fato, é uma confusão comum, geralmente pela fiscalização na glosa fiscal. Por isso, né, em relação à iluminação pública, a companhia defende a possibilidade de creditamento do ICMS sobre esses bens adquiridos, e em relação ao terceiro item, essa lógica de possibilidade de creditamento de bens empregados nas atividades de manutenção e ampliação, expansão da rede, essa lógica também se aplica aos itens glosados no item 4, né, que são entendidos pela fiscalização como bens, como itens não operacionais. Porém, né, na verdade, por serem bens empregados na manutenção e ampliação, expansão da rede, são bens, sim, destinados à atividade da companhia que diz respeito à distribuição de energia elétrica. Por fim, né, caso não seja aí concedido o provimento ao recurso ordinário da companhia, pede-se ao menos seja aplicada a nova redação da súmula 10 do TIT, para a limitação dos juros da Selic. São essas as minhas considerações, não vou me alongar muito e fico à disposição em caso de esclarecimentos de fato ou eventuais dúvidas dos conselheiros. Obrigada pelo tempo. Obrigado, doutora Júlia, pelas considerações que trouxe, para esclarecer aí o processo. Pergunto se algum membro da Câmara de Representação Fiscal tem alguma pergunta para a doutora. Bom, se não, vou passar a leitura do meu voto. Então, só relembrando, então, que o processo, como o doutor Galderiz já colocou, são 2 recursos, né, de ofício e recurso ordinário. O doutor Galderiz já apresentou seu voto negando o provimento, naquele momento, a ambos os recursos, né? Hoje, eu penso que ele vai reconsiderar com relação à taxa Selic, né? Porque nesse momento no momento em que é apresentado o voto, ainda vigia a redação anterior da súmula 10, né, do TIT. E a minha divergência, então, com o doutor Galderiz se dava apenas com relação a um dos itens do AIM, que é aquele que dizia respeito ao crédito de ICMS relativo a bens do ativo imobilizado empregados na iluminação pública, no serviço de iluminação pública, né? Essa era a minha única divergência com ele. Então, meu voto vai ser nesse sentido, apresentar essa minha divergência, né? Então, eu passo a leitura do voto, depois a palavra vai para o doutor Galderiz fazer as suas considerações também. Bom, faça a leitura, então. O juiz relator apresentou em seu voto relato detalhado dos fatos e alegações que envolvem esse julgamento e, com sua licença, adoto seu relatório. Pedi vista desses autos para apresentar entendimento divergente daquele exposto pelo doutor relator relativamente ao item 2 do AIM exordial, bem como a cobrança dos juros de mora. No tocante às demais matérias, acompanho integralmente seu bem elaborado voto. Como bem pontuado pelo doutor relator, esse item versa sobre o crédito ICMS referente à entrada de bens destinados ao ativo imobilizado da autuada e empregados na prestação de serviço de iluminação pública, o qual compete ao Poder Público Municipal não sofrer incidência do ICMS. De fato, consoante o artigo 149-A da Constituição Federal, a competência para instituir tributos sobre o serviço de iluminação pública foi conferida aos municípios e ao Distrito Federal.
Dessa forma, por absoluta incompetência tributária, não há que se falar na incidência do ICMS, tributo estadual, sobre esse serviço. Em obediência ao princípio da não cumulatividade, se não há incidência do ICMS sobre esse serviço, não há crédito desse imposto a ser compensado. Esse é o que está ali no comando do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal, e encerra toda a discussão relevante para a solução da lei de aquiposta. Os bens utilizados no fornecimento de energia elétrica, atividade tributada pelo ICMS, confere direito de crédito. E aqueles utilizados em outras atividades não sujeitas à incidência desse imposto não conferem tal direito. No caso de análise, a autuada utiliza bens de seu ativo imobilizado para prestar serviço de iluminação pública, mediante concessão dos municípios, fornecendo ela mesma a energia elétrica utilizada para o funcionamento das lâmpadas. Não se discute que a autuada desenvolve uma atividade sujeita à incidência do ICMS, que é o fornecimento de energia elétrica aos consumidores públicos e privados. Por desenvolver essa atividade, consoante o artigo 20 da Lei Complementar 87 de 96, tem direito ao crédito ICMS incidido sobre os bens do ativo permanente utilizados nesse fornecimento, tais como postes, cabos, transformadores, etc. Vou até acrescentar aqui. Que constituem a rede elétrica de fornecimento. No entanto, o crédito glosado que se discute aqui não se refere a esses bens, mas a lâmpadas, reatores, braços para luminárias e relés fotoeletrônicos, que não foram empregados e nem são necessários no fornecimento de energia elétrica. Esses bens foram utilizados em outra atividade também desenvolvida pela autuada, que é a prestação de serviço de iluminação pública aos municípios, que não sofre incidência do ICMS e, em decorrência, não permite crédito de imposto por expressa proibição constitucional. O laudo apresentado às florestais confirma o acerto da ação fiscal, pois a glosa dos créditos se deu sobre bens que compõem o que a autuada define como unidade de iluminação pública, que coincide com o que o artigo 2º, inciso 41 da Resolução ANEEL 414 de 2010, vigente ao tempo das prestações, definia como instalações de iluminação pública, que são o conjunto de equipamentos utilizados exclusivamente na atividade, exclusivamente na prestação de serviços de iluminação pública, não sujeito ao ICMS. Não afeta a análise o fato de os bens utilizados na prestação de serviço de iluminação pública serem de propriedade da autuada, pois essa não é uma condição suficiente para reconhecimento do direito ao crédito. Também é necessário que estes sejam empregados na atividade sujeita à incidência do ICMS, nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar 87 de 96. Também relevante é o fato do artigo 218 da Resolução ANEEL 414 estabelecer que, enquanto a distribuidora for a proprietária do sistema de iluminação pública, o ponto de entrega se situará no bulbo da lâmpada. Tal disposição visa tão somente regular a responsabilidade pela manutenção do sistema e não pretende, e nem poderia, estabelecer o local de ocorrência do fato gerador, matéria de competência dos entes federados. O fato gerador da circulação de mercadorias ocorre no momento de sua saída do estabelecimento. No caso específico da mercadoria energia elétrica, o estabelecimento deve ser entendido como a rede elétrica da distribuidora, pois é nela que é transmitida a energia fornecida ao consumidor. Ainda que pertencentes a ela, as instalações elétricas de iluminação pública, por onde a energia circula até alcançar o bulbo da lâmpada, não compõem a rede elétrica da distribuidora. E essa separação das duas fica evidente nos casos em que a primeira for de propriedade do poder público municipal, situação em que o ponto de entrega se situará na conexão entre ambas, consoante o artigo 14, inciso 9 daquela resolução. Vê-se que esse ato regulamentar reconhece a existência de dois espaços físicos distintos, rede elétrica e instalações elétricas de iluminação pública. No primeiro, ocorre o fornecimento de energia elétrica, tributado pelo ICMS, e os bens imobilizados que o compõem geram direito de crédito.
No segundo, ocorre exclusivamente a prestação de serviço de iluminação pública, não tributado pelo ICMS, e os bens que o compõem não conferem crédito do imposto. Por fim, não vejo como a remuneração de energia elétrica fornecida para iluminação pública, mediante a tarifa B4B, possa, de alguma maneira, justificar a tomada de crédito relativa a bens utilizados nessa atividade. É certo que, como afirma a autuada, que essa tarifa remunera o ativo aplicado na iluminação pública, tanto que ela é superior à tarifa B4A, aplicada quando a distribuidora não é proprietária das instalações elétricas de iluminação pública. No entanto, esse fato não é suficiente para legitimar o creditamento, pois esses ativos não foram utilizados em atividade sujeita ao ICMS. Aceitar esse equivocado argumento implicaria legitimar o crédito de qualquer entrada de mercadoria tributada pelo imposto, pois essa mesma tarifa B4B remunera também o ativo aplicado em atividades não essenciais e os materiais de uso e consumo adquiridos pela distribuidora. Concluindo, os créditos glosados pelo fisco se referem a bens do ativo imobilizado utilizados em atividade não compreendida no campo de incidência do ICMS, que, por esse motivo, não gera direito a crédito de imposto, restando perfeita a acusação fiscal. Por fim, merece acolhimento o pleito da autuada de limitação dos juros de mora aos índices da taxa Selic, pois esse encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2017 deste egrégio tribunal. Pelos motivos expostos, conheço de ambos os recursos, provejo recurso de ofício para restabelecer o item 2 em exordial e dou parcial provimento ao recurso ordinário apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Bom, senhores, esse é meu voto, né? O meu entendimento a respeito não é uma matéria fácil, né? Como a doutora Júlia colocou, há algumas confusões, mas para mim essas confusões são, de certa forma, bastante claras, né? Como coloquei lá no início, a questão se resolve exclusivamente com relação à atividade exercida. A própria resolução, né, 414 da ANEEL, que o contribuinte coloca em seu recurso para regular, né, busca nela vários argumentos, né, de defesa, colocam aí claramente essa questão de dois espaços físicos, né, de duas redes, né? Eu tenho uma rede de energia elétrica, né? E tem uma outra coisa que, inclusive, está sendo, né, transferida para os municípios, né, que é um outro componente que é parte de iluminação pública, né? Então, eu admitir, não, mas a tarifa, o ICMS tributa todo. Sim, a questão de tributar toda a questão é que essa segunda parte, né, o investimento que é feito e tal, são custos nesse fornecimento de energia, né? Como qualquer outro custo que ela tenha ou qualquer outro custo que qualquer outra empresa tenha, né? Como coloquei, o material de uso e consumo, em qualquer empresa, você tem que compor no custo da mercadoria, né? E, portanto, tributado pelo ICMS. Mas isso não é suficiente para gerar crédito no ativo imobilizado. E outra questão também, recorrente, eu estou colocando alguns pontos aqui, porque já há decisão da Câmara Superior a respeito dessa matéria, que, embora exatamente não haja uma jurisprudência firmada, porque são erráticas ali as decisões, mas que eu entendo que não se adequam muito, né? Por exemplo, essa questão do ponto de entrega, né? O ponto de entrega é uma questão contratual lá da concessionária com o Poder Público Municipal, né, que não tem nada a ver com relação ao ocorrência do fato gerador, né? Na verdade, o ponto de entrega, assim, do ponto de vista físico, lógico do sistema, o ponto de entrega sempre será o bulbo da lâmpada, sempre será o motor do equipamento elétrico, sempre vai ser, né? Embora a lei coloque, não, ponto de entrega, no meu caso aqui, lá na portaria, lá embaixo do meu prédio, né, onde tem o relógio, ali seria o ponto de entrega, na verdade.
Mas, efetivamente, a energia elétrica só está sendo entregue a mim nesse momento aqui que eu estou usando computador, estou usando luz, estou usando geladeira, né? Então, são coisas distintas, né? Então, não é a ocorrência do fato gerador, que momento? Tem momento em que essa energia elétrica sai do estabelecimento, que é a rede elétrica da concessionária, né? Quando ela sai da rede elétrica para entrar num outro sistema, né, que é o sistema de iluminação pública, ali, no meu entendimento, ocorreu o fato gerador, né? Eu por uma ficção, só porque uma resolução que não está e nem poderia, porque não tem competência para tal, regular momento de ocorrência, o local de ocorrência do fato gerador, né? Essa questão está bem colocada lá, que é uma questão de responsabilidade. Inclusive, tem acho que o artigo 15 lá vai colocar o seguinte: olha, a responsabilidade, por quê? Porque a responsabilidade de cada um é de quem é dono da rede. Então, quando ele fala que, olha, o ponto de elétrico, se a concessionária for a dona do sistema de iluminação pública, então o ponto de entrega é o bulbo. Por quê? Óbvio, porque toda a responsabilidade de manutenção da lâmpada para trás é da concessionária, né? Agora, quando muda, quando é o contribuinte, quando é o município o dono do sistema de iluminação pública, volta para o ponto que eu estou falando, que é o ponto de entrega, que é o lugar de ocorrência do fato gerador, né? Que é a saída da rede, né? No momento que tem ali a conexão da rede com esse sistema de iluminação pública. Mas isso lá, só para estabelecer responsabilidade. Então, naqueles casos em que o sistema de iluminação pública não for propriedade do município, é obrigação do município da manutenção nesse sistema, né, que é na lâmpada, trocar a lâmpada, repor o braço, né, que segura a lâmpada, tudo mais. Então, essa é uma questão contratual, não tem efeitos tributários, né? E já algumas decisões, inclusive a decisão alguma decisão da Câmara Superior, que é nesse sentido, que para mim eu não vejo muito sentido nisso daí. Uma outra questão que eu não coloquei aqui, porque não foi aventada, o doutor Galdês colocou lá no voto dele, mas também sem grande ênfase, é a questão da decisão do ST, não, do STF, de que incide CMS no fornecimento de energia elétrica para a iluminação pública. Que me parece que não tem nada a ver com a discussão aqui, né? Ou seja, claro que incide CMS né? Isso, que a discussão era outra. A discussão é que o município... Então, o município não queria pagar a energia elétrica, né? O ICMS sobre a energia elétrica fornecida a ela, né? E o STF não. Sim, incide, mas não sobre o serviço de iluminação pública, né? É que, particularmente, como eu coloquei no meu voto, particularmente no caso aqui, a própria distribuidora é a concessionária de serviço. Então, ela está fornecendo a energia elétrica, né? E aí a medição se dá lá por horas um sistema diferente lá de medição, né? Mas, eventualmente, não me parece que tenha a ver, né? Ou seja, nós estamos falando que é o seguinte, os equipamentos são para quê? Eu preciso, esse equipamento, esse braço, essa lâmpada, isso daí é necessário para prestação, para fornecimento de energia elétrica, para venda de energia elétrica? Não é, né? Eu não tenho. Às vezes, todos os postes aqui da minha rua, da avenida, são desligados. Agora mesmo, estão todos desligados durante o dia. E eu estou recebendo energia elétrica aqui sem nenhum problema, né? Então, aqueles equipamentos não são necessários para a atividade tributada pelo CMS, que é fornecimento de energia elétrica. Então, eles não são necessários, então eles não participam do fornecimento de energia elétrica. Assim como o doutor Eusébio colocou os carros que dão a manutenção lá da rede, né? Os material de uso e consumo, tudo isso participa, mas eles são utilizados no fornecimento de energia elétrica, mas não participam da atividade de fornecimento de energia elétrica, né? E, para mim, não há nenhuma diferença entre esses outros casos, né, e os equipamentos utilizados para iluminação pública, né?
E ainda, nessas decisões que eu coloco da Constituição, ainda um outro julgado, e esse eu penso que do STJ, que também é utilizado com argumento, que eu não vejo nenhum, não vejo como que a relação que tem, que é a questão que se discute lá, a questão da imunidade desculpa, recíproca, é isso que eu citei agora. Lá se discute uma outra questão, assim, que é os municípios onde é gerada energia elétrica, também estavam discutindo se eles não deveriam ficar com parte do imposto, né? Lá na distribuição do ICMS. E aí a própria STF vai e fala, não, o ICMS é na distribuição, é lá na ponta, então não tem direito. Então até esse é citado, né? Essa decisão, na verdade, ela não entra muito nesse detalhe, ela vai jogando vários julgados, né? Vários emendas, tal, e ao fim, então, conclui-se que tal, né? Então, por isso, doutora Júlia, você falou que há confusão. Sim, me parece que há confusão, e é um tema muito rico, né, para gerar confusão, mas, para mim, assim, eu mesmo pensei, pô, mas no final das contas, né, o ICMS está incidindo sobre a tarifa cheia, né, sobre a tarifa B4B, né? E aí depois cheguei com, né, falei, será que isso não seria o suficiente para falar que não? Não é suficiente, porque então, toda atividade de qualquer empresa, de qualquer ramo, vai ter, né, que ali também está definido o preço, né, preço da mercadoria, né, da mercadoria de energia elétrica, assim como o preço o preço do pão, né? Se eu compro um pão X, eu vou pagar um preço tal, né? Agora tem um outro um outro pão que simplesmente porque que chama o pizzaiolo, não, o padeiro, porque o padeiro é um padeiro famoso, então um pãozinho que eu pagaria um francês que pagaria R$ 1 numa padaria, vou pagar R$ 3 na outra padaria, né? Ou até na mesma padaria, vou pagar vou pagar três, em função de quem fez o pão, né? Então, o fato do pão, né, ambos vão ser tributados pelo mesmo valor, o que vai diferenciar, na verdade, um do outro é esses R$ 2 aí que é custo, né, não, de uma atividade não sujeita a ICMS, ou seja, a contratação do padeiro especializado não é sujeita a ICMS, né, mas vai ser tributado normalmente. Então, para mim, eu tento trabalhar muito com analogia para ver a coerência do meu raciocínio. E ele se manteve íntegro aí na análise que fiz, né, nesse sentido. Então, nesses termos, que eu coloco esse meu voto, né? Realmente, entendo que no caso aqui da iluminação pública, não há... né, eu até poderia entrar até na discussão se... não, porque... não poderia entrar na discussão, chega de discussões já. Tá? Então, esse é meu voto, que eu apresento para a Câmara. Eu, antes de abrir o debate, passo a palavra para o doutor Galderize, né, para ele confirmar o voto dele. Talvez, doutor Galderize, eu tenha que, como eu fiz algumas alterações... o senhor já confirmou. Tá bom. Mas vou precisar da gentileza do presidente para poder fazer justamente o apontamento em relação à Selic, tá? Até já registrei aqui, mas eu preciso importar para o sistema, tá bem? E aproveitando, presidente, até respeitando aqui a apresentação do voto vice, a nova sustentação oral que foi feita, no caso, possibilitando aqui todo o acervo, eu vou fazer algumas considerações aqui acerca do voto, estava trazendo à tona novamente o que a gente já tinha discutido no início, né? Vou confirmar aqui com a patrona e com o presidente, o caso está longe de ter uma harmonia, nós temos aqui nitidamente uma desarmonia significativa. Falar de creditamento em ICMS por si só já é um desafio, né? Pelo engessamento que a legislação tem, as normativas CATs, e trazendo energia elétrica mais ainda. Notem, nem chegamos a falar nisso, mas foi algo que me passou a cabeça. Recentemente, a gente teve um julgamento no STF que a comunidade jurídica viu com grande estranheza,
verificando a discussão das taxas de distribuição de energia elétrica na base de cálculo do ICMS. E a estranheza se dá por alguns motivos. Salvo engano, em 2020, o próprio STF tinha dito que a matéria era infraconstitucional. E agora nós temos o STF analisando o que, na visão dele, não era de competência de ser analisado, né? A estranheza também se dá porque nós temos, inclusive, parecer do Ministério Público nas ações que estão em sede repetitiva no STJ, pugnando pela retirada dessa taxa de transmissão da base de cálculo do ICMS. E me parece agora que o STF ingressa em mérito, que diz que não era de sua competência, de um recurso que está na espera de um efeito, já está com efeito repetitivo há alguns anos e não tem julgamento. E os tribunais superiores, doutora, nesse sentido, não nos ajudam. Parece que mais atrapalham a gente criar uma harmonia do que vem a ser ou não. Mas notem as consequências, né, que esse julgamento pode ter. O que foi julgado nele foi só liminar, nitidamente por uma pressão muito política, né, e econômica, mas já tem algumas linhas ali de entendimento do mérito. E o entendimento do mérito, acompanhado por 9 julgadores lá do STF, é no sentido que tudo que você precisa para distribuir a energia elétrica faz parte da cadeia. Se tudo que você precisa faz parte da cadeia, talvez o argumento trazido na sustentação oral de hoje ganhe até mais força. Porque está ali uma linha dizendo que é algo impossível de ser retirado para a prestação de serviço. Mas é algo que é um filme que vamos ter que esperar, né? E vamos ter que esperar se esse entendimento do STF vai ser confirmado pelo STJ. E vamos ter que esperar quem é a palavra final. Olha, tanta coisa que a gente tem que esperar e ter que julgar uma situação como essa. E a minha preocupação aqui, só para deixar claro para a patrona, o racional que foi colocado, eu encontrei algumas balizas que me permitem até não ingressar em algumas situações que o voto visto ingressou com propriedade. Em relação ao item 1, nós temos ali uma situação de limitação de norma infraconstitucional. Verdade, mas é uma limitação. E o questionamento da norma infraconstitucional é trazida na defesa aqui da recorrente. O que eu pontuo é que essa norma infraconstitucional, ao contrário do que sustenta o recurso ordinário, ela não esvazia o direito de crédito, ela delimita o direito de crédito. E a delimitação, ela é um ato natural do direito de crédito. O direito de crédito ele precisa ser delimitado, é um poder, é uma faculdade. E me parece que a norma veio nesse sentido. Então, por essa situação, houve aqui a ultrapassagem de um limite objetivo colocado por uma norma que veio com essa competência e não teria possibilidade de ser acatado. O item 3 e o item 4. Em relação ao item 3, há aqui duas situações. Uma que o presidente já debateu bastante. Eu trago um julgamento da Superior, que foi um julgamento de fato dividido, né? Não é aquele julgamento que espanca qualquer tipo de divisão, mas um julgamento de 4/18, e que prevalece até nesse momento na Superior. E a base normativa de uma decisão normativa CAT, 4/2004. Me parece que se a gente for levar em consideração a dicção dessa normativa CAT, o creditamento realizado no item 3 já iria ali ter um impedimento. Talvez fique aqui uma situação da gente até revisitar essa portaria, essa normativa CAT, para a situação específica de energia elétrica, né? 2004 para cá, a gente tem um lapso temporal considerável e, de fato, a jurisprudência vem caminhando. Mas nós temos nesse sentido. E a conjugação do entendimento da Superior de 4/18 com a normativa CAT 4/2004 não me permitiram avançar para reconhecer o direito do contribuinte. O item 4 para mim, um item que ficou esbarrado pela natureza probatória. Notem que eu coloco aqui em passagem do voto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 itens que foram objeto de creditamento. E 14 itens que não constam do laudo que foi apresentado pela recorrente. Então, a partir do momento que o creditamento é uma faculdade e ele é exercido, existe a necessidade de um elemento probatório trazido, uma vez não estando presente esses 14 itens aqui, já
me retira a robustez do caráter probatório. E eu ainda avanço. Para algumas situações em que é trazida a questão da base que foi utilizada e os itens que foram utilizados, eu não encontrei aqui, no tocante às ferragens diversas, né, que foi um outro item, uma explicação de utilização dentro do procedimento, para a gente poder fazer uma subsunção com o racional que foi colocado aqui pela recorrente. Então, note que, aí aqui eu ainda coloco, né, outros pontos que a gente aqui não conseguiu identificar: escada metálica, termômetro, pulsionador, megômetro. Todos esses equipamentos não estão devidamente caracterizados dentro do laudo que foi apresentado. E aqui seria incumbência da parte do contribuinte trazer. O item 2, eu mantenho da forma da decisão da DTJ, nesse sentido também me utilizando, inclusive, de um julgamento também de Câmara Superior, e confirmando ali o racional que foi colocado. Então, de fato, presidente, eu acredito que é um tema que aqui no contencioso administrativo a gente vai ter que avançar bem ainda. Acho que os tribunais superiores, infelizmente, não ajudam nesse momento uma sustentação oral como essa, porque existe ali uma briga por lugar de fala. Hoje nós não temos nem certeza de quem é o lugar de fala de competência para falar sobre creditamento e exclusão de base de cálculo em ICMS energia elétrica. E a possibilidade de uma revisitação aqui dessa normativa CAT 4, mas que, no meu entender, precisa ser aplicada ainda. As matérias de nulidades, o ponto de decadência, a posição do tribunal é muito forte nesse sentido, de não aplicar o 150, eu acredito que o próprio contribuinte tenha situação disso, e também dos outros que foram trazidos, todos estão aqui enfrentados, e em nenhum momento eu encontrei matéria de prejuízo que pudesse aqui trazer esse cesseamento de defesa ou falta de fundamentação da nulidade da decisão recorrida. Nesse sentido, presidente, o único reparo que eu vou fazer no voto, solicitando aqui a possibilidade de inserir, não sei se vai ter que ser por voto de preferência ou tem como abrir, é a situação realmente da taxa Selic. Quando o presidente falou, me veio à mente que, nesse momento, nós temos sim a possibilidade de realizar, e foi objeto, inclusive, de combate direto aqui da sustentação oral. Mas eram só essas as considerações e a solicitação desse registro da Selic, presidente. Doutor Galderize, vai ter que ser por pedido de preferência. Pede uma preferência, porque eu até conseguiria, se não tivesse confirmado o voto, até conseguiria abrir, mas ainda assim seria como uma preferência, entendeu? Porque o voto original apresentado, esse não se altera mais, né? Mas me pede a preferência e aí você consegue só colocar na preferência isso daí. Já solicitei, presidente. Já está concedida. O processo continua em debate? Continua não, agora entra em debate, né? Presidente, eu não farei maiores considerações, porque o meu colega, o doutor Pedro, né, já tinha colocado uma manifestação na sessão anterior, né, com a qual nós estamos de acordo e que marca o nosso posicionamento, aí, que é justamente aquele do seu voto de vista. Está ótimo. Obrigado. Vamos então só aguardar o doutor Galderize terminar ali a redação da preferência, a gente inicia a votação.
Registrado, presidente. Muito bem, obrigado, então, doutor Galderize. O processo, então, está pronto para votação. Eu peço aos presentes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem, então, tendo ocorrido o empate na votação desse julgamento, o desempate se dá, então, regimentalmente pelo voto do presidente. Então, com isso, no processo da Companhia Piratininga de Força e Luz, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário, apenas para limitar a cobrança dos juros à taxa Selic, e foi provido o recurso de ofício para restabelecer o item 2 do AIM. Agradecemos à doutora Júlia pela presença, a objetividade da sustentação oral. Se a senhora quer continuar conosco, será um prazer. Também, se quiser sair, se retirar, fique à vontade, doutora. Obrigada. Bom dia a todos. Eu peço licença para me retirar. Boa sessão. Bom dia. Vamos analisar agora o processo 40.71.055. Trata-se de um recurso de ofício, em que a autuada é Brasalpla Brasil Indústria de Embalagens Limitada. O relator desse processo é o doutor Galderize. Ele já apresentou o seu voto na sessão do dia 20 de abril do ano passado. Ele já e nessa ocasião ele anulava a decisão de primeira instância, né? Naquela ocasião também já foi feita a acertação oral. No entanto, o patrono da empresa, né, o doutor Tiago, está presente. Eu pergunto ao doutor Tiago se pretende renovar a sustentação ou só que esse processo já saiu em vista, né? E hoje eu estou apresentando meu voto de vista. Então, doutor Tiago, o senhor pretende renovar a sustentação oral ou vai apenas acompanhar? Ilustre presidente, bom dia, primeiramente, a todos. Bom dia. Em nome de vossa pessoa. Bom dia, representante do FISC, doutora Maria Cláudia. Se eu puder, em um minuto apenas reiterar os argumentos diante da nova composição, né, os ilustres jogadores, doutor Rui e doutora Raquel, só para pontuar o que a gente sustentou, né, o que foi debatido. Sem problema. Okay. Sem problema. Poderá fazê-lo. Tá? Só vou, antes de passar para o senhor, passar para o doutor Galderize, para que ele apresente só um resumo da controvérsia aqui, e depois a gente abre, então, a palavra para o senhor, doutor. Doutor Galderize, à vontade. Presidente, eu estou abrindo aqui meu arquivo, mas eu acho que o caso está um pouquinho ainda na cabeça. Salvo engano, foi uma situação em que a gente vinha discutindo tema que já foi objeto de temática aqui da Câmara Superior. E tivemos naquele momento com o Dr. Rodrigo Hofstein um debate acerca do alcance desse entendimento da superior e da vinculação, né, em sessão temática para as câmaras ordinárias. E foi uma discussão agradável. Eu acredito que futuramente poderemos ter outras aqui com a presença dele. Na ocasião,
qual foi o meu entendimento, né? Tendo em vista que a gente está falando aqui da situação da Zona Franca de Manaus, guerra fiscal, crédito indevido, a Câmara Superior realizou uma sessão temática para trazer o seu entendimento acerca do assunto. Tivemos ali votos bem interessantes. O doutor Juliano de Pietro apresentou um voto que, particularmente, eu gostei muito da forma do racional que foi ali inserida, mas prevaleceu um outro entendimento ali em votação dividida, né? Mas foi um tema muito discutido em temática. E eu trouxe aqui uma ponderação que, em meu sentir, uma vez decidido em temática, a Câmara Ordinária deveria replicar o entendimento. E é o posicionamento aqui que me parece. Ainda que não tenhamos uma vinculação direta, como uma súmula, mas me parece que seria o desencadeamento lógico natural. Uma vez realizada uma sessão temática, não vejo sentido da gente trabalhar em forma contrária a isso. E esse foi um dos pontos. Mas a defesa que foi trazida, e eu falo defesa como primeiro elemento, né, de refutação ao auto de infração, ela elenca diversas situações, diversos argumentos que têm uma capacidade de infirmar o auto de infração. E na decisão, foi eleito só, que é justamente a questão da Zona Franca de Manaus, como suficiente para o encerramento do caso. Ocorre que essa situação que foi considerada como suficiente, hoje já não é. Porque esse ponto me parece já superado. A gente já tem uma sessão temática, né? E foi ali no limite, né, presidente? A gente colocou e posteriormente veio. Se tivesse dado um tempinho mais da pauta, a gente teria avançado para os outros pontos. Então, qual foi o entendimento aqui que eu coloquei depois de pensar sobre o caso? O retorno para instância anterior, para que todas as outras bases de argumentos sejam enfrentadas, preocupado aqui com a situação de supressão de instância, esse ferramenta de defesa, ou qualquer ponto de nulidade que posteriormente possa ser trazido. Me parece, presidente, que foi essa a base da discussão, o voto caminhou nesse sentido, mas eu fico aqui à disposição. Doutor Galdês, realmente, o debate foi bem profícuo, né? Aquela oportunidade, eu tinha um entendimento divergente, tanto que por isso eu havia pedido a vista, né, do processo. Mas então agora vamos abrir a palavra então, para o doutor Tiago Lozano Expressão, para a resolução da sustentação oral, pontuar eu pedindo a ele a objetividade nessa sustentação, e depois então eu apresento o meu voto. Doutor Tiago, fica à vontade. Perfeito. Muito obrigado, doutor Samuel. Doutor Galderiz já resumiu muito bem o ocorrido na sessão há um ano, quase que há um ano, e a discussão se alongou em relação a essas questões paralelas à principal de mérito, que era a possibilidade de glosa ou não dos créditos em aquisições da Zona Franca de Manaus. E dentre as questões que a defesa suscitou e que não foram enfrentadas pela primeira instância, porque a delegacia ela se apegou à validade dos créditos, então não enfrentou essas outras questões. Dentre elas estão a nulidade do auto de infração, porque a fiscalização teria se baseado única e exclusivamente numa presunção, tá? Não se analisou documentação a fundo, não se intimou o contribuinte remetente, enfim, diversas questões que levariam à nulidade do auto de infração, não pela questão de mérito, mas por uma questão de formalidade do lançamento. Suscitamos também uma possível contradição da conduta do fisco, especificamente em relação a esse benefício fiscal, pois há uma ação direta de inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e que, a depender do seu desfecho, poderia autorizar a cobrança de ICMS dos contribuintes lá da Zona Franca de Manaus, né, nessas remessas. Então, haveria aí um descompasso, uma glosa do crédito aqui em São Paulo, ao mesmo tempo em que o contribuinte lá seria demandado do ICMS. Esse é o segundo argumento.
enfim, essas questões não foram enfrentadas na primeira instância, e muito mais do que, muito bem pontuado, doutor Galderiz, uma supressão de instância, haveria aqui não estaremos esgotando as instâncias, né? Entendemos que o contribuinte tem direito de ouvir a decisão motivada e justificada de todas as instâncias. Não seria suficiente ouvir e ter aqui uma decisão de segunda instância sem que a primeira tenha se manifestado sobre questões formais do auto de infração. E, por fim, nós pedimos subsidiariamente, caso vossos senhores decidam, né, atingir aqui um resultado, que então se aplique a súmula 10, revisando a taxa de juros aplicada nesse auto de infração. Apenas isso, senhores, para destacar os principais argumentos, pedindo, então, que seja que o recurso da Fazenda não seja provido, né, e seja, então, determinado o retorno dos autos para a primeira instância. Obrigado, doutor Tiago. Eu pergunto se alguém da Câmara tem alguma pergunta para fazer para o doutor? Não havendo, eu vou passar, então, a apresentação do meu voto. Só um minuto aqui, porque ele está... na verdade, perdão. Naquele momento foi um debate, né, eu coloco um entendimento do que é o meu entendimento do grupo, do duplo grau de jurisdição. Para mim, não são duas análises de argumentos, mas é uma decisão e uma revisão de decisão, né? Então, na verdade, bom, não vamos retomar toda essa discussão que já foi feita lá naquele momento, né? E vou apresentar meu voto aqui agora, então, que eu reconsiderei algumas questões aí desde aquele momento, né? Pedi vista desses autos para analisar mais decididamente a matéria aqui discutida. Dessa análise, conclui que a decisão recorrida deve ser complementada abordando as matérias trazidas na impugnação inicial, mas não enfrentadas pelo julgador ACO, tal como proposto pelo outro juiz relator. Por esse motivo, acompanhando bem elaborado o voto do Dr. Galderizi, conheço do recurso de ofício para determinar o retorno para complemento de julgado em virtude da sessão temática, a fim de que sejam analisados os demais núcleos argumentativos não enfrentados na decisão singular. Esse é o meu voto, só vou ter que fazer uma correção nele aqui, que eu estou falando em complemento de julgado lá, né, que eu coloquei aqui anulação. Bom, não. Só um minutinho, por favor. Bem, feita já a correção. Processo está em discussão. Então, se não há inscritos, eu peço a confirmação da presença para verificação do quórum de votação. Em votação.
Deu um erro aqui no sistema, só. Ah, sim, mas já foi finalizada. Muito bem. Então, por unanimidade, o recurso de ofício no processo da Brasalpla Brasil, Indústria de Embalagens Limitada, retorna para a primeira instância para complemento de julgado nos termos do voto do relator, doutor Galderiz. Agradeço ao doutor Tiago pela participação, pela presença, pela sustentação oral. Agradeço, sendo também os demais juízes, representação fiscal, pela participação na sessão. Eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 5 de abril de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação